Acabou de terminar Corinthians e Cruzeiro. A gente pegou o líder do Campeonato Brasileiro, que já estava 15 jogos sem perder, agora 16, né? Uma sequência muito boa. O trabalho do Léo Jardim no Cruzeiro era muito contestado no começo. E o cara conseguiu ajeitar o time. Por que eu tô falando isso? Porque ele era muito contestado, a gente tem um treinador muito contestado que é o Dorival. Só que dessa vez, a gente não tirou a vitória, não por causa do Dorival, e vou dizer que nem por causa dos jogadores. Por causa de Fabinho. Porque a gente termina o ano jogando muito bem, e todo mundo sabia que o time precisava de reforços pontuais, principalmente na defesa, que tomava gol quase todo jogo. Que ninguém percebia porque a gente metia 3. Mas tomava gol todo jogo. Esses dias eu tava conversando com uma galera lá no meu trabalho sobre futebol e cheguei à conclusão de que, mano, muitos jogadores de times que haviam sido rebaixados a gente poderia ter pego quase sem custos. Como o Eric, por exemplo, do Atlético, que tá lá no volante, que tá lá no Bahia. O Canóbio. Então, a gente não se reforçou. E isso gera esse jogo de hoje, porque a gente não tinha peças. O nosso ataque era Memphis e Thales Magno. O Thales Magno hoje jogou melhor, tá, do que os outros jogos que ele tem feito, jogou sim. Mas mesmo o Thales jogando melhor, ele é ruim. Mesmo o Thales jogando melhor do que ele joga, ele é ruim. Ele não toma a melhor decisão, ele não... Às vezes ele até tenta, às vezes até pensa pra tomar uma decisão boa, mas já foi o timing, já acabou, porque ele é muito lento. E a gente poderia ter saído com a vitória. O time tomou um sacode, né? Depois de muitas notícias que saíram, muita gente cobrando, principalmente o presidente cobrou o Dorival. E aí a cobrança vem em cima dos jogadores. O time precisava dar a resposta hoje, né? A gente sabia que ganhar do Cruzeiro era muito difícil. Mas, se fosse um empate, não jogando nada, tomando vareio de bola, eu ia estar aqui cornetando. Mas não foi o caso. A gente jogou muito de igual para igual. Teve sim momentos em que o Cruzeiro saiu jogando melhor, porque mais o time do Cruzeiro é muito bom. O time do Cruzeiro hoje eu considero até mais forte que o do Flamengo. O time do Cruzeiro, peças, jogadores, qualidade de jogadores, não tô falando só de tática. Peça por peça, individualmente, é muito bom. Então sim, teve momentos que o Cruzeiro foi melhor, mas teve momentos que a gente foi melhor. O Garro, que partida do Garro, mano. É um dos jogadores mais importantes do time. Ele buscou o jogo o tempo todo, sofreu uma parte de falta. E a gente teve... Só paravam ele na falta, né? Só paravam na falta. Na frente da área, eu tava vendo a hora de sair um gol de falta ali. Mas a gente teve... A nossa melhor oportunidade foi um lançamento do Garro pra dentro da área, que o Memphis bate, um baita de um chute do Memphis também. Tô com saudade de ver gol do Memphis. Eu sei que eu vivo criticando o Memphis, mas tô com saudade de ver gol do Memphis. O Memphis bate e o Cássio defende. Teve a cobrança de falta que o Garro escorou lá no comecinho, no primeiro tempo. O Garro escora pro Memphis, o Memphis bate e o Cássio defende também. Cássio fechando o gol. No geral, foi uma boa partida, tá? O time não foi mal. E a gente teve mais perto de vencer o jogo do que o Cruzeiro. Teve esqueci o nome do carinha, falaram na transmissão não. Mas o jogador do Cruzeiro tirou a bola em cima da linha. Porque não lembro quem foi que bateu, deve ter sido o próprio Garro. Que bateu e o Cássio não ia chegar. E o cara tirou a bola em cima da linha. No final do jogo, principalmente, a gente propôs muito mais o jogo. Mas, nem tudo é perfeito. Ainda acho que falta coragem no Dorival. Dessa vez até que teve coragem de colocar o Kaique, porque ele não vem colocando nenhum jogo. Tudo bem que o Kaique nem tocou na bola, mas eu percebo que os jogadores também não dão a bola pro Kaique. Teve um momento que eu vi o Kaique passando sozinho, corredor livre. O Gal recebeu, preferiu tocar no Memphis, no meio, encaixotado entre dois zagueiros. Então, acho que os jogadores também não têm confiança no Kaique, mas isso se resolve o quê? Colocando o cara pra jogar. O que o Dorival não faz. Mas acho que a primeira ousadia que o Dorival tinha que ter tido era tirar o Thales e colocar o Carrilho. Enquanto eu tava assistindo o jogo, eu falei isso várias vezes. O Carrilho, a posição de origem dele, ele foi revelado como um atacante. Se você tá no jogo com um adversário extremamente forte, que é o Cruzeiro, e você sabe que o Carrilho é um jogador que não tem intensidade, que não vai marcar, não põe ele no meio campo. Longe da área, que é onde ele é mais perigoso. Se ele é formado como um atacante, se ele tem toda a base de um atacante, põe ele no ataque, mano. Carrilho e Memphis de atacante. Eu até entendo você nem começar com o Carrilho, porque a intensidade não é o ponto forte dele, ele já tem 34 anos. Entendo você não começar com ele como titular, entendo você colocar ele no segundo tempo para pegar os caras mais cansados e botar eles 0 bala pra tentar arranjar alguma coisa, que foi o que ele fez contra o Ceará e acabou dando certo. Mas eu acho que
num jogo contra um Cruzeiro que você não pode perder oportunidades, era Carrilho no ataque. Tirasse o Thales e colocasse o Carrilho. Porque ele acaba tirando o Thales e colocando o Romero e troca 6 por meia dúzia. Não muda nada. Tira o Charles. Charles fez uma boa partida, inclusive, tem que falar. Charles fez uma boa partida hoje, apesar de ter feito aquela falta lá que deu o cartão amarelo. No geral, tirando essa falta, ele foi bem. Gostei da dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, que foi a dupla de zaga titular do ano passado, que deu muito certo. Inclusive, a gente reclamou muito esse ano, porque a gente teve muita queda de rendimento do André Ramalho, né? Só que se a gente puxar na memória, pouquíssimos jogos essa dupla jogou junto. E o Gustavo Henrique potencializa o André Ramalho, e eu acho que vice-versa, porque o André Ramalho jogando com os outros zagueiros é ruim. O Gustavo Henrique jogando com os outros zagueiros também é ruim. Eu acho que os dois jogando juntos, um potencializa o outro. Isso faz com que a gente não tenha que buscar um zagueiro? Não. A gente precisa buscar um zagueiro que seja de nível altíssimo para ser nosso titular. Indispensável nesse time. Ainda acho que o Choca poderia ter mais oportunidades, mais do que, né, o Kaká e o Félix Torres, que já erraram demais. E é isso, eu não tenho muito mais o que falar. O Bidon não apareceu muito. Inclusive, se fosse para colocar o Carrilho no meio campo, eu teria tirado o Bidon para colocar o Carrilho. O Garro já falei a melhor partida dele. Martins foi bem. Começou errando um pouco, que deu bastante, não sei, contra-ataques, porque não foram contra-ataques, mas deixou o Cruzeiro chegar bastante, e aí teve Garro cobrando o Bidu cobrando o Martins, e aí acabou que se ajeitou dentro de campo, mas no geral foi uma boa partida do Martins. Uma coisa que eu sempre cobro, que eu vi que mudou bastante, o Martins sempre na sobra do escanteio, que isso nunca tinha, que era um negócio que eu sempre cobrei. Alguém na sobra, mano. Alguém na sobra. A bola vai pra área, tem que ter alguém na sobra, defensivamente e ofensivamente. Porque se você também tirou a bola lá na sua área e alguém pega o rebote, por quê? Porque ninguém ficou na área, na entrada da área protegendo. E ofensivamente também. O Memphis começou muito mal, e no segundo tempo ele melhorou. Foi melhor no segundo tempo. Acho que muito porque o Garro tava no 220 e o Garro potencializa todo mundo que tá no ataque, cara. Você tem que ser muito ruim que nem o Thales pra não ser potencializado pelo Garro. Porque o Garro ele potencializa quem tá no ataque. E é isso. O Garro tomou o cartão, o Martins também, os dois fora do jogo contra o Botafogo lá no Rio. Volta do Yuri. E vai ser complicado porque vai ser uma possível volta do Yuri. Possível, a gente não sabe se ele realmente vai voltar. Mas seria a primeira vez que o Dorival teria esse trio à disposição e já não vai ser porque o Garro não vai jogar. No mais é isso aí, eu não tenho muito mais o que falar. Não sei se o Dorival permanece ou não. Eu sei que esse jogo era um jogo assim que ele foi muito balançando. A gente não sabe o que a diretoria vai decidir. Só espera essa mesma postura dos jogadores contra o Botafogo, tá? Lembrando que o Botafogo tá bem cansado, jogou o Mundial, não tá jogando a mesma bola que tava jogando antes. Os caras estão desgastados. Mas Ainda é o Botafogo e ainda a gente ainda vai jogar fora. Mas a gente precisa ter essa postura em todos os jogos. Seja Botafogo, seja Sport. Precisa ter essa postura em todos os jogos, porque aqui é Corinthians e é isso que a gente cobra. sem desmerecer Sport, né? Beleza? Então é isso. Não tem muito mais o que falar, né? Valeu, falou. Fui.